Antes de começar, um disclaimer. Não sou especialista, nem mesmo formada em história. Só gosto muito de estudar. E aprender história é quase um hobby para mim. Minha formação é em letras, sou especialista em produção cultural, mas eu prometo que essas duas áreas estão mais conectadas do que você imagina. Fica comigo que eu te explico. De cara, deixa eu desfazer essa clickbait. Eu não vou falar sobre os vilões da ficção. Pelo menos não diretamente. Vou explicar como a ficção talvez tenha influenciado e ainda influencia nossa forma de ver as figuras históricas. Inclusive demonizando personagens sem necessidade e absolvendo outros seres malvados dignos de filmes da Disney. A origem da palavra vilão é bastante curiosa e tem muito pouco a ver com o que entendemos atualmente. Mas e aí? Antes da Idade Média, como eram chamadas essas pessoas? Antes da gente entrar em rótulos, e até para eu colocar um propósito nesse vídeo, vamos tentar entender o que seria um vilão atualmente. E como podemos enquadrar personalidades históricas nesse papel, se é que podemos. Partindo desse ponto, talvez a gente consiga chegar numa receita para se criar um vilão histórico. Vilão, trabalhador rural que se situava na escala social entre o homem livre e o escravo, na Idade Média, especialmente na Inglaterra, e diferenciava-se dos escravos porque não eram propriedades de um senhor. Mas por que essa palavra passou a designar uma pessoa com índole ruim, ou que é propensa a fazer coisas ruins e prejudicar os outros? Talvez dê para culpar o Shakespeare por isso. A palavra vilão é constituída na Roma Antiga e expõe o menosprezo das elites dominantes em relação à plebe, sendo observado no latim vulgar villanum, villanus, para se referir aos humildes cidadãos que trabalhavam nas terras dos respectivos patronos, associados à vila, compreendendo as residências de uma área rural, um clã ou uma comunidade. Os trabalhadores eram percebidos como ignorantes e desagradáveis. Dessa maneira, a concepção gradualmente se transformou numa figura malvada, mudanças evidenciadas ao longo das obras de William Shakespeare. Por exemplo, colocando como um aspecto provocativo na mulher em Troilo e Cressida, de 1609, ou em A Comédia dos Erros, de 1623. A própria palavra foi vilanizada. Sua origem tem muito pouco a ver com o caráter malvado que ficou imprimido a ela, mas a vida imita a arte, que imita a vida. Para analisar esses conceitos de vilão e de herói, a gente precisaria voltar lá atrás, na fase pré-científica, e dar uma olhada nas mitologias. Os simbolismos, muitas vezes ligados a ritualísticas tribais, podem ajudar a gente a esclarecer essas definições. Estamos falando das mitologias como a greco-romana, que nos influenciaram bastante e até hoje nos influenciam em vários aspectos, entre eles a comunicação. Exemplos corriqueiros, temos o afrodisíaco, voto de Minerva, nomes de planetas e constelações, de meses do ano, áreas como o direito, a biologia, a política. E é na mitologia grega que encontramos as mais ricas narrativas que apresentam heróis. Dá para notar que os mitos sobre heróis ainda estão bastante presentes na sociedade. É possível, inclusive, perceber essa realidade, por exemplo, na cultura de massa ligada às vidas das celebridades, nas narrativas heróicas da ficção, na eleição de figuras históricas como referências patrióticas, etc. Aí
se pode pensar que existe uma simbologia e uma espécie de ritual no processo de punição aos que cometem crimes. Esses processos de punição seguem essas simbologias e rituais até hoje, na sociedade chamada pós-moderna, assim como era no passado, nas tribos mais primitivas que se tem notícia. Na construção simbólica de heróis e vilões, hoje em dia, não se pode esquecer o papel da mídia, veiculadora mor das ideologias dirigidas às massas. Depois eu falo mais sobre isso, quando falarmos sobre os mitos da nossa história mais recente. Ao longo da história, considerando diversas épocas e lugares, o conceito de heróis, líderes, gênios, celebridades, pessoas com influência e sucesso, os vencedores, os referenciais e exemplos seguidos, têm sofrido várias alterações, conforme a civilização, a cultura e os respectivos critérios adotados. Assim também o conceito de criminosos, vilões, infratores, marginais, aqueles que praticam condutas desviadas do consenso social, tem variado no espaço e no tempo. É certo que a própria história elege aqueles que são lembrados como heróis, conquistadores, grandes estadistas, líderes políticos e militares. Também é certo que há inúmeras figuras que entram para a história como criminosos, vilões, traidores, delatores. Certamente, a definição de herói, no âmbito científico, deve ser mais criteriosa do que a inspirada, porém vaga e subjetiva, ideia de herói, eternizada por William Shakespeare. Heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. A ideia de culto ao herói parece ser antiquíssima e tão entranhada na cultura a ponto de ser tratada como um dos arquétipos fundamentais e estar presente no inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung. De acordo com o mitólogo Joseph Campbell, autor de O Herói de Mil Faces, é possível encontrar o padrão da jornada de herói em praticamente todas as culturas conhecidas, através de suas histórias e de seus mitos. Ao padrão da jornada, utilizando o termo cunhado por James Joyce, chamou monomito, ou o mito comum. Para Campbell, herói é aquele que realiza uma proeza por algo maior do que ele mesmo, ou ultrapassa um determinado limiar espiritual, ou vai de algum modo além da experiência comum. Mas precisamos analisar a questão do herói não apenas no nível social, mas também em sua individualidade. O herói, antes de praticar qualquer feito heróico, precisa enfrentar a sua realidade interna e somente depois disso ele está preparado para vencer os desafios que o mundo exterior lhe impõe. É comum essa ideia de uma luta do indivíduo considerado herói em prol de algo maior do que ele mesmo. Esse padrão se encontra, como visto, não só na mitologia, como também na psique humana, na forma de arquétipo. Então, juntando todos esses aspectos psicológicos e sociais que aparecem de forma espontânea à estrutura da jornada do herói, normalmente vinculada a uma proeza ou uma conquista, dá para a gente se aproximar melhor de uma definição das suas características. E fica bem claro que, apesar da sua jornada começar de forma individualista, os resultados ao fim dessa jornada são compartilhados com a sociedade onde ele vive. Quanto ao vilão, parte-se inicialmente da ideia básica de que o criminoso é aquele que comete crime. Para alguns criminalistas, o fenômeno da criminalização é uma falta de enfrentamento da própria sombra. Distanciando-se do enfrentamento da própria sombra, a tendência será escolher um inimigo para satisfazer a fera faminta. Então, os criminosos são um apropriado elemento para incorporar todos os traços feios e indesejados que a sociedade hipocritamente julga estar purificada pelos princípios da moralidade e crenças. Nessa ambiência, o aprisionamento, as condenações rigorosas, os escraches são bons instrumentos para que se mantenham domadas as feras. A técnica do bode expiatório e do sacrifício faz parte da história de muitas instituições, variando apenas o personagem principal.
precisa-se de criminosos e do sistema penal para que os bons sejam reconhecidos e valorizados por seus dotes morais e por suas ações políticas. Na maioria das legislações, existem fatos definidos como crimes. Por exemplo, o roubo, o homicídio, o estupro, a falsidade, etc. Mas existem situações que são relativas e podem ou não ser consideradas incorretas, dependendo do lugar ou da época. Por exemplo, a poligamia, tida como crime em diversas civilizações, como a brasileira, é considerada correta do ponto de vista moral e jurídico em determinadas sociedades orientais, tal qual a islâmica. Outro exemplo, o adultério, que era considerado crime até bem pouco tempo no Brasil, deixou de ser em 2005. E tem mais. Mesmo fatos normalmente tidos como delitos na maioria das sociedades conhecidas, como o homicídio, têm variações e podem ou não ser consideradas uma coisa ruim, dependendo do contexto histórico e cultural. Por exemplo, os astecas realizavam sacrifícios humanos em nome do deus Huitzilopochtli. Outro exemplo é o da figura presente na antiga Roma, o pater familias, pai e líder. Essa figura tinha o direito de tirar a vida dos filhos sob determinadas circunstâncias. Fato legitimado basicamente em nome da manutenção da eugenia. Essa prática era comum, legal e socialmente aceita. Vale lembrar ainda, no contexto do homicídio legal, apenas para se perceber a relatividade da percepção criminal, a adoção da pena de morte até hoje em várias legislações ao redor do mundo, realidade existente desde a antiguidade, nos quais se podem notar textos legais adotando o princípio de talião, olho por olho, dente por dente. Esse preceito é encontrado no Código de Hammurabi e na Lei Mosaica. Nos dias atuais, nos quais a mídia de massa acaba tendo grande parte do poder de informar e formar opiniões, a noção de criminoso é a de alguém separado da normalidade social. O maniqueísmo do modelo ora examinado é patente. A sociedade é dividida em dois grupos, isso é, aos homens de bem, cumpridores e respeitadores da lei, e aos malvados, os selvagens, os anormais, em linguagem soft, ou os bandidos, os vagabundos, em linguagem hard. O discurso é este. Nós, os homens íntegros, que somos incapazes de cometer crimes, nenhum crime, nem sequer infração de trânsito, tráfico de influência ou crime eleitoral, que não praticamos nenhuma falsidade, que não sonegamos impostos, que não compramos produtos de descaminho, nem nunca fomos executivos de fronteira, que não praticamos a cultura do jeitinho, que, como comerciantes, nunca deixamos de emitir uma só nota fiscal, que nunca nos apropriamos de nada, nem de recuerdos, etc. Queremos estabelecer a paz e a ordem. Exigimos uma sociedade pura, cristalina, sadia, livre da delinquência e dos delinquentes. Todo o rigor possível aos delinquentes, que são sempre os outros, para que nossa família, nossos bens e nossa sociedade sejam profilaticamente isolados dessa chaga que se chama crime. Então, do ponto de vista social, parece imperar certa relatividade em relação ao conceito do que vem a ser crime. Fritz Sack, citado por Natália Pacheco Júnior, resume: comportamento desviante é o que os outros definem como desviante. Ainda assim, se a gente considerar que a pessoa que se desvia é alguém que não se adaptou aos padrões sociais, sejam eles quais forem, diz muito sobre quem é a pessoa individualmente falando. Boa parte da discussão sobre criminalidade acaba caindo no questionamento sobre se o criminoso é ou não produto do meio. Existe um perigo muito grande ao se levar essa discussão por esse caminho, porque envolve questões filosóficas que levaríamos horas para esgotar. E eu tenho certeza que esse vídeo já está ficando pesado. Então, vamos mudar um pouco o rumo da prosa e vamos nos concentrar na parte externa da coisa. O ChatGPT me ajudou nessa, confesso, porque ao longo da história tivemos muitas figuras históricas que tiveram destaque por seus feitos, muitas vezes grandiosos, mas nem sempre no sentido positivo da palavra. O problema é que, dependendo do ponto de vista, rotulamos alguém como vilão ou herói.
e às vezes os dois, dependendo da época ou do evento. Um vilão histórico refere-se a um indivíduo ou entidade do passado, que é normalmente percebido como tendo se envolvido em ações ou comportamentos que foram antagonizantes, prejudiciais ou questionáveis a uma parcela significativa da sociedade, seja durante seu próprio tempo ou em avaliações subsequentes de história. Essa percepção nem sempre está enraizada em padrões morais objetivos e pode ser influenciada por vários fatores, incluindo o contexto cultural, diferenças ideológicas e os pontos de vista das diferentes partes interessadas. É importante notar que o rótulo de vilão histórico não é universalmente aceito, e diferentes indivíduos ou grupos podem ter perspectivas diferentes sobre a mesma figura ou evento histórico. O que um grupo vê como ações vilãs, como ações vilanescas, pode ser visto de forma diferente por outro, dependendo dos seus próprios valores, crenças e compreensão do contexto histórico. Ao estudar a história e avaliar figuras como vilões históricos, é crucial considerar uma ampla gama de fontes, perspectivas e interpretações, a fim de desenvolver uma compreensão abrangente e diferenciada de suas ações e de seu impacto no mundo. Isso ajuda a evitar a simplificação excessiva ou preconceito baseado num único ponto de vista, permitindo uma avaliação mais equilibrada e ponderada do passado. Depois de darmos algumas possíveis características dos heróis e criminosos, vamos dar uma olhada em alguns personagens históricos para tentar entender o quanto essas classificações são subjetivas. A gente sabe que muitos personagens que ficaram conhecidos como heróis de guerra, como grandes líderes e estadistas, pessoas que passaram para a história como influentes e de sucesso, teriam cometido o que se pode chamar de crimes em suas próprias estruturas sociais ou diante da ordem internacional, e foram definidos dessa forma, em seu próprio tempo ou mesmo em outras épocas. Atos comuns no contexto da guerra, por exemplo, cometidos direta ou indiretamente por esses homens, como invasões, estupros, saques, homicídios, perfídias, torturas, encarceramentos, incêndios, danos, calúnias e outros, não retiraram de homens como Napoleão Bonaparte e Duque de Caxias o rótulo de vitoriosos e a visão de referenciais para pessoas e nações. Essa reflexão precisa ser feita, mesmo que a guerra tenha suas próprias leis e exista um conceito próprio para os crimes de guerra. Convém nesse aspecto mencionar que desde 1998 vige no plano internacional o Estatuto de Roma, que instituiu o Tribunal Penal Internacional e define em seu artigo 8º os crimes de guerra, remetendo inclusive à Convenção de Genebra de 1949. No Brasil, o Estatuto ingressou no plano jurídico por meio do Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. Recorrendo a um termo jurídico, a ideia de delito natural, que é algo mais básico, algo que em algum momento foi ou pode vir a ser um crime, aparentemente fica em suspenso ou atenuado em situação de guerra ou revolução, por exemplo. O estado de guerra, semelhante ao da vida selvagem, relega para um plano secundário os sentimentos desenvolvidos pela atividade pacífica. Mas o estado de guerra não é hoje, senão uma crise passageira. Quando a atividade pacífica sucede à atividade selvagem, a moral da paz sucede à moral da guerra, e o que é delito somente em relação à moral própria da guerra transforma-se em delito político ou desaparece, não podendo nunca confundir-se com o delito natural, a não ser que ofenda o sentimento altruísta. Então, se alguns crimes, a princípio, se tornam em algum grau aceitáveis em tempos de guerra, já não dá para dizer o mesmo em tempos de paz. Com isso, talvez a linha entre o bem e o mal comece a se desenhar melhor. Alguns exemplos de personagens históricos permitem perceber claramente a ambiguidade que apresentam entre os conceitos de herói e vilão. O próprio Hitler era considerado herói nacional na época do Terceiro Reich, e ainda o é por setores chamados neonazistas em todo o mundo.
Francisco Pizarro, conquistador da América pela Espanha, herói naquele país, é visto como carrasco e criminoso impiedoso pela população andina até os dias de hoje. Sócrates, filósofo da antiga Atenas, inovador nas investigações sobre as virtudes humanas, cuja importância para a filosofia se comprova pela própria existência do termo pré-socráticos, foi condenado à morte por ingestão de cicuta por um tribunal ateniense sob a acusação de corromper a juventude e de negar os deuses da cidade. Antônio Conselheiro, líder messiânico, que, segundo algumas correntes, buscava uma sociedade mais justa e melhores condições de vida para si e para os seus seguidores, foi alvo de perseguição e morto, juntamente com a quase totalidade dos habitantes de Canudos, pelas forças oficiais do Estado. De outra parte, muitos chamados de criminosos ou vilões, porque teriam praticado atos contrários à sua ordem social, foram efetivamente processados e condenados em processos penais, mesmo que tivessem lutado por causas maiores, e posteriormente considerados heróis ou mesmo canonizados ou chamados de santos, como Jesus Cristo, Joana d'Arc ou Tiradentes. Assim também se pode considerar em relação a muitos agentes subversivos na época da ditadura brasileira. O historiador Paul Johnson cita, entre outros, alguns exemplos interessantes. Herodes, em seu tempo, era sem dúvida encarado como um herói pelos incontáveis milhares de judeus e quase-judeus que se beneficiaram de sua munificência. O homem mais rico do Império Romano e talvez o filantropo mais destacado de toda a história desse império, suas obras públicas, portos, feiras, estádios, teatros, faróis, estradas, mansões e jardins eram benefícios muito apreciados, daí o popular título de O Grande. Mas o massacre dos inocentes acabou com tudo isso, e assim que o cristianismo começou a moldar a opinião pública, ele se tornou um monstro. Também os monstros, porém, se transformam em heróis. Gengis Khan, vilificado durante quase um milênio como o arquétipo do assassino estuprador em massa, ladrão, incendiário e destruidor, tornou-se nas 2 últimas décadas, desde o colapso do Império Soviético na Ásia Central, um herói patrocinado pelo Estado, sobretudo no Azerbaijão e na Mongólia. Erigiram-se estátuas a ele, batizaram-se cidades em sua honra e ensina-se às crianças a encará-lo como o pai do país. Porém, muito embora exista naturalmente variações no tempo e no espaço, e os conceitos sofram oscilações de acordo com a civilização e a época, em concordância com a diversidade cultural, a questão proposta ainda se impõe. Partindo da reflexão histórica, seria possível adotar critérios objetivos por meio de conceitos e métodos científicos, portanto pretensamente perenes e imutáveis, para definir heróis e vilões? Existe, enfim, um conceito objetivo imune à relativa observação de cada sociedade e de cada época, absolutamente alheio à contaminação da percepção subjetiva do indivíduo observador ou da sociedade, classificando ambos de acordo com seus valores, seus propósitos, sua idiosincrasia e seus interesses? Olha que interessante esse trecho de um discurso do Victor Hugo. O herói é apenas uma variedade do assassino. Os povos compreenderam já que matar é um crime, matar por grosso não pode ser um atenuante, que se roubar é um crime, invadir não pode ser uma glória, que o homicida é sempre o homicida, ou se chame César, ou se chame Napoleão. É que a figura do assassino não muda porque, em vez do barrete do forçado, se lhe põe na cabeça uma coroa de imperador. Dá para notar que mesmo que a gente consiga uma aproximação de uma definição do que vem a ser um herói ou um vilão, é difícil de se chegar a uma conclusão definitiva, pois as variações entre os adjetivos em relação aos mesmos personagens são efetivamente constatações históricas, variações às vezes até percebidas e alicerçadas por respeitáveis teóricos. Atenção, esse conteúdo é sensível. Avaliar figuras históricas requer uma consideração cuidadosa de muitos
fatores e perspectivas. Embora seja verdade que o governo de Stalin foi marcado por repressão generalizada, expurgos políticos, coletivização forçada e assassinatos em massa, compará-lo diretamente a outros ditadores totalitários como Adolf Hitler é complexo e controverso. Tanto Stalin quanto Hitler lideraram regimes responsáveis por imenso sofrimento e perda de vidas, mas existem diferenças significativas nas suas ideologias, objetivos, métodos e contextos em que operaram. A ideologia de Hitler centrava-se na supremacia ariana, na pureza racial e nas ambições expansionistas. Ele buscou uma expansão territorial agressiva e iniciou o Holocausto, com o objetivo de exterminar populações inteiras. Stalin, por outro lado, concentrou-se na consolidação do poder dentro da União Soviética e no avanço da causa do comunismo. Embora suas ações tenham levado a mortes em massa, as suas motivações estavam enraizadas na prossecução de uma ideologia política e econômica específica. As atrocidades cometidas sob o regime de Hitler, incluindo o Holocausto, são amplamente reconhecidas como sem precedentes na sua escala e intenção. Os crimes de Stalin, embora inegavelmente graves, ocorreram num contexto diferente e foram muitas vezes motivados por considerações políticas e esforços para manter o controle dentro da União Soviética. As ações de Hitler precipitaram diretamente a Segunda Guerra Mundial, levando à destruição generalizada e à perda de vidas em escala global. As ações de Stalin afetaram principalmente a União Soviética e os seus estados satélites, com impactos globais mais indiretos resultantes da Guerra Fria. É importante abordar essas avaliações com nuances históricas, reconhecendo as complexidades e os diferentes contextos das ações desses líderes. Ambos foram responsáveis por um imenso sofrimento e perda humana, mas as comparações diretas entre eles devem ser evitadas, ou pelo menos limitadas às circunstâncias históricas únicas e às ideologias que orientaram suas ações. Ao estudar história, é benéfico evitar a simplificação excessiva e levar em conta uma ampla gama de fontes e interpretações históricas para desenvolver uma compreensão abrangente dos indivíduos e eventos em questão. Agora vamos falar sobre rótulos e como eles acabam atrapalhando nossa percepção da realidade. Vou sair um pouco da questão sobre vilões, mas, de novo, para que possamos entender que tudo depende do lado da história em que se está e o que você defende para você mesmo e para o seu grupo social. O que diferenciava os jacobinos dos girondinos? Se você já foi um pouquinho além e procurou saber a origem das palavras esquerda e direita, além de serem posições, elas se referiam a alguns eventos da Revolução Francesa que envolviam os jacobinos e os girondinos. Qual era a diferença entre os dois? Além da posição que eles ocupavam na sala de reuniões. Basicamente, a diferença entre eles era o nível da seriedade com que eles levavam as suas ideias políticas e o que fizeram para alcançá-las na Revolução. Dentro do contexto da Revolução Francesa, os girondinos era parte da burguesia que acreditava que as grandes mudanças necessárias já tinham acontecido e que, por isso, eles possuíam uma visão mais conservadora. Já os jacobinos eram membros da burguesia que acreditavam que as mudanças deveriam ser ainda mais radicais do que as que estavam em curso. Ao contrário do que se pensa, ambos estavam do mesmo lado, em termos de classe, e ambos defendiam o fim da monarquia absolutista. O único traço de esquerdismo, como vemos atualmente, era que os jacobinos pretendiam limitar o direito à propriedade privada, evitando a concentração de riqueza, coisa que, obviamente, os girondinos eram contra. Originalmente, o termo camarada carregava uma forte conotação militar. Depois da Revolução Russa de 1917, os comunistas empregavam essa palavra profusamente como alternativa igualitária à forma de tratamento senhor.
e outras palavras similares. O termo podia acompanhar títulos para dar a eles um teor socialista, como, por exemplo, em camarada general, para dirigir-se a um general de exército. No entanto, o termo camarada é atribuído indevidamente a falantes do russo, já que os russos não dizem camarada, mas sim tovarish. Ainda assim, devido ao uso extensivo dessa última palavra na União Soviética, a palavra camarada foi utilizada nos países lusófonos como uma espécie de tradução de tovarish. E hoje em dia o termo camarada está fortemente associado ao comunismo nos países de língua portuguesa, formando parte do estereótipo dos comunistas, como retratados nos filmes e séries de televisão. Na realidade, porém, o uso da palavra tovarish não era tão comum e era reservado a ocasiões formais ou oficiais, assim como nas Forças Armadas. Gusano é um termo pejorativo para se referir aos cubanos que foram contra a Revolução. Fidel Castro se referiu aos gusanos em um discurso onde ele falou em sacudir as árvores mortas e deixar cair os vermes, gusanos. Os gusanos eram as pessoas mais abastadas, políticos e empresários que viviam da exploração da mão de obra proletária e que com a Revolução, obviamente, iriam sair perdendo. Eles saíram de Cuba logo após a tomada do poder por Fidel Castro. Por isso, Castro os chamou de vermes parasitas. Nos anos 1990, após a queda da União Soviética, muitas pessoas mais pobres também começaram a sair de Cuba por conta da estagnação econômica que ocorria por lá. Lembrando que desde que Cuba se tornou uma nação socialista, os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, impuseram um bloqueio econômico no país, fazendo com que Cuba tivesse muitas dificuldades para negociar o que precisavam e que não tinham condições de produzir sozinhos. Era a União Soviética que ajudava a manter as trocas comerciais e, com seu fim, Cuba se viu isolada durante muito tempo, resultando na evasão de muitos de seus habitantes. Aqueles que são exaltados, bem como aqueles que são execrados, vilipendiados pelo aparelho oficial do Estado e ou pela sociedade, pela opinião pública e pela própria historiografia, o são devido ao contexto sociocultural que os fez assim, ou poderiam ser em qualquer outro contexto. Esse questionamento é muito usado no campo jurídico como um paradigma, um modelo, tendo em vista a perspectiva legal do crime, a partir da sua tipificação na norma penal incriminadora, seja no Código Penal, seja na legislação penal. Essa análise jurídica é utilizada também para analisar a figura do herói, pois a lei mesmo os define, inscrevendo nomes no chamado Livro de Aço dos Heróis Nacionais, que fica no Panteão da Pátria em Brasília. Isso aconteceu, por exemplo, com Zumbi dos Palmares e com Getúlio Vargas, dentre tantas outras. Mas é bom esclarecer que a questão não se restringe ao contexto brasileiro, até porque se busca exatamente a análise da suposta relatividade dos referidos conceitos nas diversas sociedades. Nos dias atuais, heróis e vilões são definidos com base nas leis dos seus países, não somente no Brasil. Assim, os vilões são os que cometem crimes contra a lei, não necessariamente os que cometem erros, mas os que infringem a lei. E os heróis são homenageados, tendo seus nomes colocados em monumentos públicos, logradouros e ruas. O problema é que, justamente pelo fato de as leis serem limitadas às necessidades de quem as criou, esse sistema acaba sendo insuficiente e, em muitos casos, até mesmo injusto. Os próprios estudiosos em direito não chegam a um consenso sobre a garantia de justeza dos seus critérios. Porque se, por um lado, as leis servem para proteger direitos e, em tese, punir quem passa por cima deles, por outro, os responsáveis por criar ou modificar essas leis nem sempre estão pensando nos direitos da maioria ou das minorias desprivilegiadas. Ao contrário,
em vez de pensar em manter ou ampliar os direitos para a sociedade em geral, apenas enfatizam privilégios e restringem quem pode ter acesso a eles, punindo aqueles que não possuem esse acesso, transformando-os em criminosos. Parafraseando a Wikipedia, esse vídeo e texto narrado é só um esboço. Ajude-nos a melhorar, dando sugestões de fontes e linhas de investigação. De repente rola uma parte 2. Não esquece de dar um like se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Considere se inscrever no canal e se você quiser continuar assistindo esses vídeos, quiser receber notificações, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.